Olá, dando início ao módulo Navegando no seu tratamento. A gente vai começar com a primeira aula, que é entendendo o seu plano, né? Então, o seu tratamento é único e você deve fazer parte da construção dele. Meu nome é Kaique, eu sou oncologista clínico com especialidade em cuidados paliativos. Fiz residência de oncologia clínica no Hospital das Clínicas da USP em Ribeirão Preto. Tenho algumas pós-graduações internacionais na Universidade de León, Zurique e Suíça Italiana. Sou idealizador desse projeto e atendo hoje em João Pessoa e também faço telemedicina. Tenho por missão ajudar pacientes e famílias a entenderem e enfrentar o câncer com informação, acolhimento e clareza. Então, o que é um plano de tratamento? Então, é, é um documento que reúne todas as etapas do cuidado, idealmente isso está no prontuário médico, né? O plano, ele não deve ser só escrito, ele deve ser falado principalmente, e deve incluir objetivos, tratamentos e acompanhamento. Então, qual é o objetivo desse tratamento? É cura? É controle de doença? O tratamento envolve só quimioterapia? Envolve cirurgia, radioterapia? Em algum momento a gente vai pausar? Como vai ser feito esse acompanhamento? De quanto em quanto tempo precisa passar em consulta, de quanto em quanto tempo fazer novos exames de imagem, e ele deve ser feito sob medida para cada paciente. Então, cada pessoa tem um plano que é um plano individualizado. Quem participa dessa construção desse plano? Então, o médico oncologista, a equipe multiprofissional, que aí vai envolver não só a equipe médica de cirurgia, radioterapia, outros oncologistas, mas também a equipe multidisciplinar, fono, físio, psicologia, então, odontologia. Então, toda a equipe deve se conversar para que a gente consiga um plano mais efetivo, certo? E além desses todos profissionais, você e sua família também devem participar da construção desse plano de tratamento. O que que esse plano inclui? Tipo de tratamento indicado, frequência e duração. Então, digamos, vai fazer uma quimioterapia. Você precisa saber de quanto em quanto tempo vai fazer essa quimioterapia, qual é o intervalo entre as medicações, quanto tempo dura cada sessão, quais são as metas e objetivos de fazer esse tratamento. Então, se você tem um tumor que não vai ser operado e vai fazer quimioterapia, qual é a meta? Qual é o objetivo de fazer quimioterapia nesse tratamento? É parar o crescimento? É diminuir? É preparar para outro tratamento futuro? Isso tudo deve ser discutido ao longo do plano. Sempre deve fazer parte do plano de tratamento os cuidados de suporte. Então, aqueles que a gente conversou no último módulo, o paciente deve receber sempre controle de sintomas junto com o tratamento e monitoramento de exames. Então, como a gente vai monitorizar essa doença, que tipos de exame vão ser feitos e necessários e qual o intervalo entre eles. Quais são as etapas de tratamento? Eu até coloquei essa figurinha, né, de uma pessoa se preparando para correr, porque às vezes realmente parece que a gente vai correr uma maratona, né, quando a gente vai iniciar ali o tratamento oncológico. Então, antes de começar, a gente precisa entender se é preciso fazer algum exame antes de fazer a quimioterapia, ou a cirurgia, ou a rádio. Então, antes de começar, é preciso fazer algum exame? Qual é o preparo necessário? Precisa estar em jejum? Não precisa? Precisa evitar alguma alimentação? Precisa tomar suplemento? Precisa tomar algum remédio antes de ir para a aplicação? Então, tudo isso faz parte da etapa do antes, né, do planejamento. Durante, como vão ser as sessões? De quanto em quanto tempo vou ter consulta? É necessário que, às vezes, a gente precise mudar a forma de fazer o tratamento, então é necessário fazer alguns ajustes. E depois que termina o tratamento, a gente precisa fazer o acompanhamento e prevenção de recidiva. O que que é recidiva? É a doença voltar mais na frente. Então, a gente precisa prevenir, proteger o corpo para que isso não aconteça e fazer esse acompanhamento regular com exames para a gente acompanhar de perto o que está acontecendo. Quais são alguns termos muito comuns que você pode se deparar aí ao longo da sua jornada? Então, linha de tratamento é uma delas, e a linha a gente utiliza principalmente quando a gente tem uma doença que é uma doença metastática, então que a gente tem algum foco de doença em outro local, e que a gente comece o tratamento com quimioterapia. Então, quando a gente não vai fazer nenhum tratamento mais radical, como cirurgia, por exemplo, a gente fala que aquele paciente está em primeira linha, que é a primeira linha de tratamento como quimioterapia. Em segunda linha, quando a primeira linha não deu certo,
a gente iniciou uma nova medicação, a gente fala que está em segunda linha de tratamento, tá? A gente tem alguns termos que chamam neoadjuvante e adjuvantes, uma palavrinha meio complexa, mas só para entender que neoadjuvante é uma coisa que vem antes da cirurgia e adjuvante é uma quimioterapia que vem depois, tá? Tratamento paliativo, que é aquele que a gente foca muito em controle de sintomas, e tratamento de manutenção é quando a gente geralmente diminui um pouco a dose, a quantidade de remédio, deixa um tratamento que não tem tanto efeito colateral, e a pessoa fica indo de tempos em tempos fazendo aquela manutenção sem um tratamento tão agressivo. E qual é o seu papel nesse plano inteiro? Comparecer às consultas e exames, e particularmente eu puxo a orelha mesmo quando falta, atrasa, não leva exame, seguir as orientações, então não tirar a ideia da cabeça de fazer uma coisa diferente do que foi conversado em consulta, comunicar efeitos colaterais e dúvidas. Então, eu já tive alguns pacientes que não queriam me dizer os efeitos colaterais, com medo de eu suspender o tratamento, diminuir a dose. Isso não pode acontecer, gente. Tem que falar tudo que está sentindo e tem que tirar todas as dúvidas na consulta e participar das decisões. Então, eventualmente, está fazendo um tratamento que trouxe um efeito colateral importante, conversar e chegar num acordo. O que que a gente faz com isso, né? Quais são as maneiras que tem de melhorar? Se faz sentido tomar mais um remédio, ou se prefere outra forma de melhorar esse efeito colateral, então participar ativamente da decisão. Lembre-se, quem tem mais interessado ou interessada em melhorar o plano são vocês, então vocês têm que realmente participar ativamente do que está acontecendo, tá? Ajustes ao longo do caminho. Então, acontece, e não acontece pouco, da gente fazer um planejamento lá no comecinho, e aí, dependendo do que aconteça em relação à resposta ao tratamento, esse planejamento muda, né? Então, a gente fazer alguns ajustes, dependendo de como foi a resposta ao tratamento, mudar a medicação, trocar. Antes não tinha cirurgia, agora tem. Então, isso acontece com frequência. E quando acontece, não quer dizer que lá atrás foi um erro, tá? Isso é uma adaptação para que o tratamento seja mais efetivo. Geralmente isso pode acontecer quando a gente faz novos exames. Então, fez um exame novo de tomografia, fez um PET scan novo, a gente fala, agora com esse resultado, no lugar da gente seguir esse caminho A que a gente estava fazendo, a gente vai precisar mudar um pouquinho e recalcular a rota, tá? Porque o objetivo é sempre buscar o melhor resultado. Então, se eu tenho um plano de tratamento em que eu vejo que agora existe uma possibilidade nova que não tinha lá atrás, a gente vai mudar, porque o objetivo é sempre o melhor resultado no tratamento, certo? Então, resumo, o plano de tratamento é personalizado, não vai seguir o plano de tratamento de ninguém, o plano é seu. Entender cada etapa desse plano vai trazer essa segurança adicional e sua participação, ela é fundamental para que dê certo, certo? Então, quanto mais você entende o seu tratamento, mais força você tem para viver cada etapa. Tchau, tchau. Até a próxima.